Olá, meus queridos, boa tarde, paz seja com todos. Que alegria novamente podermos estar juntos aqui na Rua 33, na quadra 70, no Conjunto Cidade Nova. É uma alegria muito grande estarmos aqui no templo e poder fazer essa live para o seu coração, para a nossa família. Louvamos ao Senhor nosso Deus por permitir que você esteja conosco recebendo essa mensagem. Eu quero encorajar você que entrou agora, você que não segue nós ainda, que você possa continuar conosco até o final dessa transmissão, dessa live. Vai ser um tempo muito gostoso, vai ser um tempo muito bom, um tempo de estudo da palavra, um tempo que nós vamos poder beber e comer um pouco da palavra de Deus. Antes de tudo, eu quero orar com você e dizer, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Pai querido e amado, nós te louvamos, te bendizemos e glorificamos teu santo e eterno nome, Pai, por saber que o Senhor é conosco, tem nos sustentado todos os dias da nossa vida. Pai, muito obrigado, meu Senhor amado, pela nossa respiração, Pai. Muito obrigado, Jesus, pelo sopro de vida que nós temos. Muito obrigado porque nós podemos ver, nós podemos respirar e continuar vivendo. Por isso, Pai, nós nesta tarde também te convidamos a estar conosco, Pai, nos ajudando a fazer esta live. Meu Deus, que o Teu Espírito possa estar agora tomando o meu coração, a minha mente, tomando todo o meu ser, meu Pai. Como disse João, que eu desapareça, Pai, e que o Teu Espírito agora, meu Pai, possa usar os meus lábios, a minha boca, a minha mente. Fala através de mim, Pai, fala para mim o que Tu queres, fala para todos os nossos ouvintes nessa tarde, aqueles que já seguem conosco todos os domingos, às 17 horas. Nós queremos mais uma vez, meu Pai, que o Teu Espírito, Senhor, esteja tomando o coração desse homem, dessa mulher, que aqui nesse lugar onde nós estamos, reine a Tua paz, reine a alegria, meu Pai. Teus anjos possam estar conosco, guardando toda a transmissão dessa tarde, para que chegue o bom som, a boa imagem em todos os lares, nos carros, nos aparelhos celulares e também, meu Pai, no computador, onde está sendo transmitida agora essa imagem, em nome de Jesus. Amados, mais uma vez, boa tarde, que a paz seja contigo. Somos a Igreja do Evangelho Quadrangular em Nova Cidade. Sou o Zilmar, pastor aqui nesta casa, e nós louvamos a Deus por esse dia que podemos buscar a presença do Senhor através da sua palavra. Hoje nós queremos trazer uma palavra, ler uma palavra que está no livro de Lucas, no capítulo 24. Nós vamos estar refletindo um pouco sobre essa palavra, num tempo que estamos vivendo, é um tempo que nós precisamos de muita reflexão, de muita ajuda, de muito consolo e de muito encorajamento. E é por isso que nós estamos aqui, para encorajar você, para sermos encorajados a continuarmos vivendo com alegria, vivendo com sabedoria, vivendo sem medo. Então quero te convidar, querido, a irmos agora para o livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículo 13 em diante. Diz assim o título aqui na minha Bíblia: Os discípulos no caminho de Emaús. E diz assim a palavra no versículo 13: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, ou seja, cerca de 11 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que quando conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproxima e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como se impedidos de reconhecê-lo. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa e que ide tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias?
Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele, que havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem visto uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que estava escrito a seu respeito nas Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles os constrangiram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já se declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram-o, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde achavam-se reunidos os 11 outros com ele, os quais diziam: o Senhor ressuscitou, já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes havia acontecido a caminho, e fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém e amém. Queridos, isso é uma palavra muito forte e muito propícia para os dias de hoje, os nossos dias. Jesus estava próximo daqueles 2 discípulos, Jesus estava caminhando com aqueles discípulos, mas algo muito interessante estava acontecendo com aqueles 2 discípulos do Senhor. Eles tinham estado caminhando um tempo com ele, conheciam quem era Jesus, a sua maneira de falar, a sua maneira de agir, os modos que ele se dirigia sempre aos seus discípulos. Mas eles estavam tão centrados no que tinha acontecido com o Mestre lá em Jerusalém, que eles não conseguiram, a princípio, perceber quem era que falava com eles. Isso nos traz muito para nós no momento que estamos vivendo. Alguns de nós estamos, às vezes, tão centrados nos nossos problemas, das nossas dificuldades, em situações que estamos vivendo, que não percebemos quem está ao nosso lado, quem está conosco, quem está falando conosco, e outras situações que estão acontecendo, não conseguimos perceber. Esses são os discípulos de Jesus, e é por isso que eu quero chamar a sua atenção nessa tarde, para esse texto, para uma reflexão profunda de como está a sua vida, como está a vida da sua família, dos seus amigos, como você tem influenciado ou como você tem encorajado os que estão contigo nessa caminhada. É bem verdade, queridos, que às vezes nós estamos muito atarefados, muito em nós mesmos,
muito nos consolando e não percebemos o que acontece ao nosso redor. A gente consegue extrair desse texto que eles vão caminhando, talvez até com um pouco de pressa, estavam indo a pé para chegarem de volta, entrarem na sua cidade antes do entardecer, antes do escurecer, porque com certeza naquele caminho havia à noite talvez algumas feras, algumas serpentes, com certeza havia perigo. Tanto é que quando eles se aproximam da cidade e Jesus faz menção que vai continuar a caminhada, eles o convidam para passar a noite com eles ali naquela cidade. E Jesus, de bom grado, aceita o convite, mas aceita o convite para estar com eles um pouco, para fazer o encorajamento daqueles dois homens que estavam cabisbaixo. Nós estamos vivendo um momento de depressão e ao mesmo tempo de opressão. Muitos filhos de Deus, muitas filhas de Deus têm vivido momentos difíceis, meus amados. Alguns perderam parentes, familiares, amigos, colegas de trabalho, conhecidos. É exatamente a história que esses dois discípulos estavam vivendo nesse momento. Era exatamente um tempo de luto que esses dois discípulos estavam vivendo. Talvez muitos de nós hoje, nessa tarde de domingo, no dia 7 de março de 2021, estejamos vivendo também essa situação. Mas é tempo de voltar, queridos. É tempo de abrir os nossos olhos. É tempo de nos encorajarmos de novo. É tempo de voltarmos a lembrar tudo que o Mestre Jesus, tudo que o Espírito Santo tem nos ensinado nos últimos dias, que nós temos vivido, temos ido à igreja, temos lido a palavra, temos memorizado versículos, temos buscado a intimidade com Deus. Nesses últimos anos houve um derramar muito grande do Espírito Santo de Deus sobre a nossa terra, sobre o nosso Brasil, sobre a nossa nação. E de repente vem um abalo tão forte como um terremoto. Algo que mexeu com toda a nossa estrutura, tudo que nós pensávamos, que nós calculávamos, que nós projetávamos para a nossa vida, para a vida dos nossos familiares, para a nossa família, nossos cursos, nossa faculdade, nosso trabalho, um projeto novo. De repente vem um tsunami e abala a nossa alma, o nosso emocional, o nosso psicológico. E nós nos recolhemos, nós nos encolhemos para dentro de nós, ficamos introspectivos, desencorajados a continuar, a olhar para o alvo, a crer que o Senhor é conosco todos os dias. Foi uma promessa que Ele fez e isso está se cumprindo. Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos, e os séculos ainda não se consumaram. Jesus é conosco, Jesus está conosco, Jesus está em nós, Jesus está nos orientando, está nos dando discernimento. O que nós precisamos mais, queridos, é voltar para Ele. Jesus disse para que nós celebrássemos a ceia em nome dEle, em memória dEle, até que Ele voltasse. Hoje nós, na Igreja do Evangelho Quadrangular, em todo o Brasil, o primeiro domingo é domingo de ceia. É um domingo que nós celebramos aquilo que nós cremos, aquilo que nós professamos como fé, que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Então, nós temos o pão e o vinho, nós temos o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, simbolizados no pão e no vinho. Esse é nossa proposição de fé, que Jesus vai voltar para buscar a sua noiva, buscar a sua igreja, buscar a nossa família, buscar cada um de nós, e por isso nós temos que estar preparados. Mas esse momento de abalo, queridos, nas nossas vidas, é até bom em determinados momentos, para que nós possamos ver que nós não somos nada se não for
no poder do Espírito Santo de Deus. Jesus disse que enviaria para nós um Consolador, o beneplácito, o Espírito que nos levaria, que nos orientaria o caminho, a verdade e a vida. E nós estamos vivendo esse tempo que o Espírito Santo foi derramado sobre todos os povos. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Prepare-se. É um tempo de preparação, é um tempo que nós devemos nos ataviar, como diz a palavra, ou seja, nos adornar, nos preparar, nos perfumar, esperar, porque Ele vai voltar. Ele prometeu e a palavra dele é fiel e não pode mentir, porque Ele mesmo fala que Ele não é homem para mentir. E a palavra desse Deus tem que se cumprir, meus amados. Então, meus queridos, quando Jesus se dirige a esses homens cabisbaixos, Ele começa a ouvi-los, a inquiri-los, a perguntar, a saber o que estava acontecendo. É claro que Ele sabia tudo, porque falava dele, mas Ele queria ouvir da boca deles. Ele queria ter uma ideia do coração de como estavam esses homens. Assim o Senhor hoje está querendo nos ouvir. Como está o seu coração, o meu coração, o coração da nossa igreja, da nossa célula, da nossa família, da nossa nação. E esses homens estão voltando e dizendo: o que vamos fazer? Aquele que nós esperávamos que fosse o rei de Israel, queria redimir esta nação, que seria o nosso guerreiro, que tiraria a nação de Israel da escravatura, se perdeu no tempo, se perdeu nessa jornada, foi morto. O que faremos agora? Ah, mas é bem verdade que aquelas mulheres foram lá na madrugada, viram que o corpo dele não estava lá. Alguns dos nossos irmãos foram lá também e confirmaram, mas nós não vimos. Já é o terceiro dia e nada aconteceu. Talvez para nós, queridos, também estejamos vivendo nesse tempo de angústia, de tristeza, de incerteza. E nós precisamos abrir o coração para Cristo, abrir o coração para Jesus, para o Espírito Santo de Deus e falar com a nossa boca o que a nossa alma está sentindo, a tristeza, buscar o socorro, buscar a paz de Cristo no nosso coração. Jesus está esperando por você, Jesus está esperando por mim, está esperando por nós, que abramos a nossa boca para falar o que está nos incomodando. E é tão interessante que Jesus, ao ouvir e de uma certa forma, uma resposta até um pouco arrogante: mas quem és tu? És o único judeu que foste a Jerusalém nesses últimos dias e não ouviste das coisas que se tratavam? E Jesus, com todo o amor no coração, olha para ele e diz assim: que coisas? Talvez o Senhor esteja perguntando para nós hoje: de que vocês estão falando? De tanta tristeza, tanta dor, tanta amargura? Falem para mim, eu quero ouvir, porque eu quero consolar o teu coração, a tua família. Jesus enviou para nós o Consolador, queridos. Quem é o Consolador? É o Espírito de Deus, é o Espírito que está em nós, que está à nossa disposição, que está através das Escrituras, através de uma pregação, através de uma conversa, através de um tempo juntos, através de uma live dessa hoje. Jesus está na terra conosco, através do Espírito Santo. E nós temos comunhão com Ele. Se nós temos Cristo no coração, nós temos comunhão com o Espírito Santo. Isso é um privilégio, queridos. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida.
Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Mas Jesus tem uma preocupação grande conosco. Ele subiu ao Pai para cumprir o que estava escrito sobre Ele nas Escrituras, que o livro de Moisés, que é o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, fala. Ele cumpriu sobre os primeiros 5 livros, mas também sobre os profetas, tudo que fala nos profetas sobre Jesus, cumpriu-se. Ele veio para cumprir as Escrituras, mas Ele também se compadeceu de nós. Ele deixou para nós um Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito que tem nos sustentado. Queridos, um dia, quando a igreja subir, quando a igreja for levada, o Espírito Santo de Deus vai ser retirado da terra e não haverá outro Consolador. Será um tempo de muita dor, de muita aflição, não haverá consolo. Então, para nós cristãos e para você que ainda não entregou sua vida a Jesus, ainda há tempo de uma reconciliação, há um tempo de buscar ao Senhor, é um tempo de ouvir a sua voz, queridos. Meus amados, é um tempo de paz. Então ele fala sobre as leis e os profetas. E ele começa a falar para eles da palavra, falar do que estava escrito sobre o Messias, estava falando dele mesmo, mas Jesus estava consolando aqueles homens, aqueles 2 discípulos, as suas preocupações, as suas dores, os seus descontentamentos com as autoridades, com o próprio povo que tinham crucificado a Jesus. Hoje nós vivemos um tempo de descontentamento com os nossos governantes, com nossa sociedade, com os governos do mundo. Nós estamos descontentes com muitos acontecimentos, queridos. E quem pode consolar o nosso coração, quem pode consolar a nossa alma? Só alguém que tem o controle de tudo, alguém que nos conhece, alguém que nos formou. Só o Espírito do Santo Deus para consolar. E eles continuavam, os 2 discípulos continuavam sua jornada, e o Senhor Jesus estava com eles ali. E começou a falar de tudo o que eles haviam ouvido, da própria boca dele, quando estava discipulando eles, quando estavam juntos. E aí ele começa a fazê-los entender que eles precisavam de fé, de perseverança. Hoje a palavra do momento de resiliência, recomeçar de novo tudo que nós projetamos e que por algum tempo nós paramos, nós nos aquietamos. Foi um tempo inesperado nas nossas vidas. As portas das empresas se fecharam, comércio, shoppings, tudo foi se fechando. Nossos sonhos também tiveram que se aquietar. Muitos dos nossos parentes e amigos também quietaram, ficaram inertes, paralisados. Muitos partiram para a glória com o Senhor. Nós nunca mais vamos vê-los nessa terra. Assim estavam esses 2 homens agora, sabendo que não viriam mais o seu mestre. E de repente ele começa, de uma certa forma, a ir se revelando ao coração daqueles homens. E vai caminhando, e quando ele entra na casa, que ele começa, eles dão o partir do pão para ele, que era uma cerimônia feita na hora da refeição, e normalmente quem fazia isso era o chefe de família, mas eles ficaram tão maravilhados com o que eles tinham ouvido da boca daquele homem, que deram o privilégio
passaram para ele a bênção de abençoá-los o partir do pão. E quando eles viram a Jesus partindo o pão num gesto de amor, de como Jesus estava orando ali, naquele partir do pão, os olhos deles foram se abrindo. É interessante, queridos, que no versículo 16 diz assim: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Amados, às vezes os nossos olhos estão paralisados. Nossa mente, ela se concentra apenas no problema ou nos problemas e não vê as soluções ou a solução ou as bênçãos que estão diante de nós. E hoje, meus amados, após lermos esse texto, eu te convido para você parar, para você fazer uma introspecção na sua alma, no seu coração, e se perguntar se a tristeza no seu coração, se a angústia, se a incerteza não está paralisando, não está cegando a sua visão, o movimento dos seus lábios, se não há uma surdez nos seus ouvidos, na sua alma, se o evento que você viveu nos últimos dias, talvez perda do seu emprego, talvez a não conclusão de um curso, a perda de um ente querido, de um amigo, se não está te deixando com a visão curta, sem discernimento, e que você não faz, que não tem nem vontade de voltar a recuperar a visão, a audição, o paladar, a garra que é o tato, talvez você esteja deixando ser levado, paralisado por essa tristeza. E eu quero te encorajar, meus amados, nesta tarde, eu quero te encorajar, meu amado, minha amada, a voltar a ter a mesma garra de antes, a recobrar os sentidos e a visão e o desejo de produzir, o desejo de continuar lutando e trazendo muita gente para o reino, para perto de você, levantando pessoas que estão caídas, outros que pensam em não mais voltar à sua faculdade, ao seu colégio, pessoas que estão deprimidas, ociosas. Quero lembrar, meus amados, que o mesmo Espírito que estava falando com esses dois discípulos está falando conosco hoje, está em você. E você pode animar a tua família, a tua casa, a tua célula, os teus líderes e os teus liderados para uma reconstrução. Talvez você já tenha chorado, jejuado, orado. O que nos lembra
o chorar, o jejuar, ou ficar sem dormir. Nos arremete ao livro de Neemias, quando ele recebe a notícia de que os muros de Jerusalém estão caídos, que tudo estava em ruína e que o povo estava mais pobre, mais miserável do que antes. Talvez esse espírito de desânimo, espírito de dor, de autocompaixão, tenha tomado a tua alma, a tua consciência, a tua lucidez. Mas hoje, queridos, eu quero encorajar vocês, quero encorajar você a voltar ao primeiro amor. A lembrar do tempo, dos dias que você foi forte e corajoso. O Senhor falou isso para Moisés e falou para Josué: não temas, ser forte e corajoso, porque eu estou contigo. Olhando para a direita, para a esquerda, olhando para trás, dá vontade de chorar, dá sim, mas somos fortes e corajosos. E o Espírito que está em nós é o Espírito forte, sábio, alimentador, é o Espírito de Deus. Hoje, meus amados, eu quero convidar você a partir o pão, não apenas o pão da ceia do Senhor, não um pão feito do trigo, que alimenta o nosso corpo, que alimenta o nosso estômago. Não beber o vinho que mata a nossa sede e que restaura o vigor do ser humano, o suco de uva. Mas hoje de nós tomarmos uma ceia, a ceia do Senhor, a ceia verdadeira, aonde você se assente à mesa para comer o pão da vida, o pão Jesus, beber o suco da uva, o vinho, cor de escarlate, o que corre nas nossas veias, o sangue que nos dá vida, e ao mesmo sangue espiritual que corre em nossas veias, quando nós entendemos o que diz a palavra em Colossenses 3:4, que diz que Cristo é a nossa vida. E se a nossa vida é Cristo, então nós vivemos porque Ele vive. Cristo está vivo em nós, em mim, em você, na sua igreja, na sua célula. Cristo está nos dando vigor espiritual. Precisamos lembrar o que Jesus falou na última ceia, e que Paulo retrata muito bem. Ele faz uma interpretação para aqueles que o ouviram e para nós também hoje, no século 21 da Igreja de Cristo. No capítulo 11, do versículo 23 em diante, Jesus fala para os seus, e Paulo faz a interpretação no melhor
é entendimento nosso, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, isso aqui, queridos, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Porque de semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. O sangue de Jesus que tem poder, queridos. Jesus deu a sua carne e o seu sangue para morrer por nós, para que nós tivéssemos vida e para que nós nos entregássemos a Ele, para que o Espírito Santo de Deus viva em nós. Porque todas as vezes que comerdes deste pão, beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há muitos entre vós que estão fracos e doentes, e muitos morrem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Meus amados, a ceia é do Senhor. A ceia não é da igreja, não é de nenhuma denominação, mas a ceia é do Senhor. A ceia nos dá o poder de vivermos a vida eterna. E hoje nós temos a alegria de participarmos da ceia. Você vai reunir com a sua família, sei que está com pão, com vinho. Se você não adquiriu antes, mas você pode fazer daqui a pouco. O pão você consagra, você ler esse texto que nós acabamos de ler, ora consagrando ao Senhor, e você ceia com a sua família. Daqui a pouquinho nós estaremos indo para casa e lá nós já temos preparado o vinho, pão para cearmos juntos. E nesse momento que você vai cear, amados, com a sua família ou com seus amigos que possam ser com seus convidados, faça uma reconciliação, faça uma profunda averiguação, como você está vivendo hoje. Entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a tua vida, entrega os teus temores, o medo, as fraquezas, entrega ao Senhor, pede socorro. O Senhor está esperando por ti e por mim. O Senhor está de braços abertos, mas não demora, meu amado, minha amada. Jesus está voltando para buscar os seus salvos. E eu espero que você esteja no rol daqueles que serão chamados, atraídos nas nuvens pela presença do Espírito Santo de Deus. Ai, querido, só de pensar, eu fico emocionado, porque será o momento da igreja, só os salvos, só aqueles que têm o nome no livro da vida, poderão viver
E os que ficarem se lamentarão, chorarão, gritarão, mas será tarde. Que Deus abençoe você e a sua casa. Nós somos a Igreja do Evangelho Quadrangular em Nova Cidade, na rua 33, quadra 70. Está aí no nossa live, nosso endereço. Também o nosso telefone, se você quiser falar conosco depois, marcar uma hora, entre em contato conosco, nós teremos o maior prazer em ter uma hora com você durante a semana. E nós temos também, querido, uma alegria muito grande em anunciar que no próximo domingo nós estaremos aqui nesse mesmo lugar, às 9 da manhã e às 17 horas, ou seja, às 5 da tarde. Não mais em lives, mas ao vivo. Nós estaremos aqui num culto presencial. Glória a Deus, porque nós vamos voltar para a casa do Pai. Nós vamos nos alegrar, nós vamos lembrar o que diz o Salmo 84. Nós vamos reconstruir. Nós vamos viver esse tempo de reconstrução. Nós vamos estar aqui orando com você, estudando a palavra, cantando, adorando, dançando na presença do Senhor. Receba o nosso convite como uma palavra de amor. Nós queremos ver você aqui. Domingo, você pode vir ou às 9 da manhã ou às 5 da tarde. Nós estaremos aqui esperando você. Eu e toda a equipe da Igreja do Evangelho Quadrangular em Nova Cidade. Quero orar com você para que você tenha uma semana grandemente abençoada em nome de Jesus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, honra, glória e louvor a Teu santo e eterno nome, Pai. Nós nessa tarde, Pai, queremos entregar os nossos irmãos e irmãs, as famílias que congregam nesta casa, entregar em Tuas mãos, meu Pai, para que sejam grandemente abençoados. Tenha uma semana de bênçãos, de vitória, de regozijo, de alegria, meu Pai. Oh Deus, que sejam encorajados, Pai. Ah, Senhor, a voltar aos caminhos, à intimidade com o Senhor. E aqueles que estão nos ouvindo pela primeira vez nesta tarde também, Pai, possam ouvir a Tua voz nessa tarde, Pai. Possam, meu Deus, ser avivados, renovados, restaurados, Pai, para que Teu nome seja exaltado, meu Pai. Nós queremos ver, meu Pai, todos esses irmãos, Pai, todos esses nossos convidados, no próximo domingo, ou às 9 da manhã, ou às 17 horas, aqui nesse lugar, para estarmos louvando ao Senhor, ouvindo a Tua palavra e nos regozijando em Cristo Jesus. Se Ele não voltar, Pai, nós estaremos aqui. Glórias nós Te damos, aleluia, grande é o Senhor. Glória a Deus. Forte abraço, queridos. Deus abençoe você e a sua casa. Obrigado por ter me recebido na tua casa hoje. Beijão.